A seguir, Câmara Aberta. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Olá, pessoal! Começa agora mais uma edição do Câmara Aberta. Hoje o nosso bate-papo é com um paraibano que integra um time promessa de medalha na Paralimpíada do Rio. Ele é um dos convocados que vai representar o Brasil no goalball. E olha só, ele tem um histórico de conquistas invejável pela seleção brasileira, viu? Prata nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, campeão mundial na Finlândia em 2014 e ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015 e de Guadalajara também em 2011. E essas são só algumas conquistas desse paraibano de Lagoa Seca. O Zé Roberto, que conversa com a gente a partir de agora. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Aberta. Zé Roberto, bem-vindo à TV Câmara, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado. Eu quero começar, antes mesmo de falar da expectativa que vocês estão vivendo para os Jogos Paralímpicos, eu quero começar explicando um pouco sobre o esporte, que tem gente que ainda não conhece, Zé Roberto. Como é que a gente, em linhas gerais, explica o que é o goalball? Na verdade, ela é uma modalidade bem diferente de todas que vocês já conheceram aí, né? Eu acho que vocês, se você já teve a oportunidade de ver em algum lugar, você percebeu que é totalmente diferente. É jogado com bola, mas não parece com futebol, não parece com vôlei, não parece com basquete, não parece com handball. Na verdade, ela é uma modalidade que ela foi, inicialmente, ela surgiu como, não como uma modalidade esportiva, né? Ela foi criada por dois médicos, um australiano e um alemão, um austríaco e um alemão, no pós-Segunda Guerra Mundial. Para quê? Para reabilitar os soldados que voltavam cegos da Segunda Guerra, não é? Foi especificamente, então, para essa questão da deficiência visual, para ajudar na recuperação. Exatamente. Tanto é que ele é um esporte muito técnico, que não depende só da sua técnica física, mas depende muito também da sua audição. A gente está acompanhando algumas imagens. Por exemplo, a bola, ela se assemelha em alguma coisa às bolas de futsal ou de handball? Não, pelo tamanho dela, ela se assemelha um pouco à bola do basquete. Só a bola do basquete. Então, só para não deixar pela metade, né, a história do goalball, então, ele iniciou-se como uma terapia, né, para reabilitar os soldados que voltavam cegos da Segunda Guerra Mundial. E depois perceberam que era uma terapia que tinha realmente um potencial para se tornar esporte, e então se tornou esporte. E acho que o nosso primeiro campeonato de goalball aqui no Brasil foi em 1982. E aí nossa seleção brasileira, acho que a nossa primeira participação foi em 2008 em Pequim, né? Em Olimpíada. Que já se destacou também, né? Já mostrava um potencial. Isso, era, digamos assim, os europeus, por eles terem criado esse esporte, eles já são já são os avós do goalball, e nós ainda somos os filhos do goalball, né? Estamos aí, mas já aprendemos muito com nossos avós, hoje já talvez até ensinando um pouco a eles. Eu já fui interrompendo o Zé Roberto perguntando, porque é um esporte tão curioso. E aí, para a gente entender um pouco mais, deixa eu te perguntar da quadra, Zé Roberto. Ela é igual à de futsal ou não? Não, as dimensões são bem diferentes da quadra do futsal, né? Ela tem a mesma dimensão da quadra do vôlei. São 9 metros de largura por 18 metros de comprimento. A barra é diferente também. Isso, a trave, a largura da trave é a mesma largura da quadra. A quadra tem 9 metros de largura, então é a mesma largura da trave, por 1,5 metro de altura.
Como é que vocês seguiam e o que é que acontece no jogo, assim? O objetivo é, como no futebol, levar a bola para... Isso, fazer gol, mas diferentemente do futebol, no goalball não tem contato físico, né? É só a bola arremessada, isso, no sentido da meta adversária. Então são 3 jogadores, os 3, ala esquerdo, ala direito e pivô, que é a minha função no caso. E todos os três tanto têm a função de atacar, como tem a mesma função de defender. Porém, o pivô, que é a minha função, ele é um pouco mais defensivo e tem mais um pouco, digamos assim, da função de coordenar o time ali, né? De orientar, de chamar o time, de acelerar ou desacelerar o jogo. Então, o pivô, digamos assim, ele é mais defensivo e ele tem que estar mais concentrado no jogo porque, ele é o coração do time ali, né? Ele normalmente não faz muito gol porque ele não é batedor, porque ele tem que se concentrar mais para a defesa. Mas, como eu estava falando, as dimensões 9 de largura por 18 de comprimento, são 3 jogadores de cada lado, e o objetivo é fazer gol. E tem todas as regras, né? Não é arremessar a bola não pode ser arremessada de qualquer forma, não é? A bola tem as áreas determinadas para que a bola toque no chão antes de chegar do outro lado, a bola tem que, obrigatoriamente, dar 2 toques no chão, se for quicada, que a bola pode ser bola rasteira ou pode ser a bola quicada. Se for quicada, ela tem que tocar 2 vezes no chão, né, antes de chegar na área adversária. Por quê? Para que o adversário consiga escutar a bola para conseguir defender, né? Então não faz sentido eu jogar a bola pelo ar e, claro que se a gente usar a audição para defender a bola, não vai defender porque não vai ouvir a bola, né? Então o guizo só faz barulho realmente depois do contato com o chão. Não seguindo essas regras é o que a gente chamaria de falta no futebol? Na verdade, penalidade, né? Não existe falta no goalball, são penalidades, né? Então, se a bola tem que dar 2 toques obrigatoriamente antes de chegar do outro lado. Só que a bola tem que tocar na minha área de arremesso e antes de chegar na área de defesa adversária, tem que tocar no chão também. Se ela tocar na minha área de arremesso e tocar diretamente dentro da área adversária, então eu vou sofrer uma penalidade. Então, em vez de 3 jogadores para defender, dentro da quadra, vai ficar o jogador que cometeu a penalidade para defender o arremesso do time adversário. Ele vai ficar sozinho. Então, a quadra é dividida em 4 áreas, né? A minha área de arremesso, a minha área de ataque, que também é a área de defesa, quando a bola é arremessada contra mim. 2 áreas neutras no meio da quadra, que é onde a bola tem que tocar depois que toca na minha área de arremesso. E a área adversária, né? De defesa e ataque também, do adversário. Então, tem todas essas regras, a bola tem que tocar no chão antes de chegar do outro lado, 2 vezes, nas áreas determinadas. E também tem a penalidade também. Por exemplo, se eu arremessar a bola e o meu companheiro faz algum barulho para que atrapalhe a audição do time adversário, também a gente vai sofrer uma penalidade. Isso. E a outra é também... Tem várias outras. Também tem uma regra também de 10 segundos, você tem que arremessar a bola em 10 segundos. Não vou falar muito das regras, porque são muitas, aí eu vou passar muito tempo falando das regras, mas estou falando das principais. É bom a gente entender um pouco assim, porque certamente vem uma medalha por aí nos Jogos Paralímpicos, se né? Deus quiser. A expectativa é muito grande, né? Muito grande. Bateu na trave em Londres, prata, e agora já foram inclusive campeões mundiais, né? Isso. Então vem com essa responsabilidade. Isso. Qual é a expectativa de vocês para esses Jogos, Zé Roberto? Olha, Léo, a gente está treinando bastante, estamos treinando forte, todo mundo está com a mesma vontade o time inteiro está com a vontade imensa de buscar essa medalha de ouro aqui dentro do nosso país, né? E ainda mais com a torcida, nossos familiares, todo mundo vai estar lá, né, torcendo, então acredito que a energia da nossa torcida vai ajudar muito a gente aqui também, né? É uma primeira grande competição em casa, né? É a nossa primeira grande competição em casa. Na verdade, a nossa única competição em casa da Seleção Brasileira foi o evento teste lá da Arena do Futuro. Que a gente tem essas imagens aí, a visita da Seleção Brasileira à Arena. Isso. Já deu para sentir um pouco o clima no Rio de Janeiro? Deu. Até porque lá no evento teste foi aberto ao público e tudo mais. E pelo que eu senti, se for aquela energia, com certeza vai ser ainda maior, né? Se depender daquela energia que a gente recebe da torcida ali, a gente
fazer tudo para trazer esse ouro. Aqui no Brasil a gente não quer... Claro que a gente não vai dizer que ninguém pode garantir que vai, ninguém é infalível. Atleta nenhum é infalível, né? Mas se depender da nossa vontade e do quanto nós estamos treinando, essa medalha vai ser amarela, com certeza. Se Deus quiser, a gente vai ficar aqui na torcida. Essas imagens que a gente está acompanhando são do portal oficial do Governo Federal sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem quiser passar lá é o www.brasil2016.gov.br. Tem bastante informação sobre os Jogos do Rio. Tá bem bacana mesmo. Ainda sobre os treinos, Roberto, vocês acabam treinando separadamente, cada um no seu estado, e em alguns momentos existe a reunião para poder treinar junto. É assim que funciona? Isso, porque assim, como qualquer outro esporte, né, que se convoca uma seleção, então a gente joga na seleção, quando é convocado, vai treinar com a seleção, mas cada um volta para a sua cidade, onde treina com sua equipe, ali o seu clube local, né? Que é o meu caso. Aqui eu jogo pela equipe da Associação Paraibana de Cegos, né, que é a PACE. Então, quando eu volto para cá, eu faço meu trabalho específico, passado pelo preparador físico da seleção, e treino os treinos coletivos aqui com a equipe da PACE. Que, inclusive, nós já somos heptacampeões brasileiros, né, nossa equipe. Bacana. O Parapan de Toronto foi a competição mais recente, é isso? A competição, assim, a nível continental, digamos assim. Isso. E vocês trouxeram ouro. Isso. A gente também tem imagens dessa competição. Como é que foi essa experiência, Zé Roberto? O Parapan de Toronto, ele foi uma situação, na verdade, digamos assim, se compararmos ainda com o Guadalajara, bem mais confortável para nós, né? Então a gente jogou, foi uma competição que a gente jogou bem à vontade. Por quê? Porque nós já estávamos classificados para as Paralimpíadas. Primeiro por ser sede, depois, mesmo que a gente não fosse, já tinha sido campeão mundial, então isso nos credenciava já a participar das Paralimpíadas, né? Que foi o campeonato na Finlândia em 2014. Em 2014. Mas, de qualquer forma, foi uma sensação muito boa, porque a gente experimentou, né, como estava a nossa capacidade, a nossa técnica, o nosso condicionamento físico, e lá nós conseguimos ver que a gente... Na verdade, aqui na América, até 2010, a gente estava bem no nível dos Estados Unidos. Hoje, modéstia à parte, a gente está bem acima deles, que eram a melhor equipe da América até 2010, né? Bacana. Eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui, mas a gente volta conhecendo um pouco mais sobre o esporte, sobre a expectativa que vive a seleção brasileira de goalball para os Jogos Paralímpicos do Rio. Fica por aí que a gente volta já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o paratleta Zé Roberto, que vai disputar as Paralimpíadas do Rio na seleção brasileira de goalball. Ele foi prata em Londres e ouro no Parapan de Toronto. Vou falar de novo dessa prata em Londres pelo seguinte, o Brasil ali esbarrou na Finlândia, né, Zé Roberto? Isso. Um time ainda considerado muito forte e que naquela ocasião foi 8-1 para a Finlândia. 8-1 para a Finlândia, isso. Aí veio depois a oportunidade de uma revanche, né? Como é que foi isso? Isso, teve um fator ali, Léo, a gente ficou discutindo depois, inclusive, da final, o que tinha levado a gente a fazer esse jogo atípico, inclusive para o nosso nível de prática de goalball, né? Contra a Finlândia nessa final.
Nossa melhor colocação tinha sido em 2008 tinha sido no 11º lugar em Pequim, né? E aí, quando a gente passou na semifinal da Lituânia, que era um time, digamos assim, o time favoritismo na época ao título, então na semifinal a gente passou da Finlândia, ou da Lituânia. Quando a gente ganhou da Lituânia, a gente foi comemorar, no mínimo a gente já é prata. Aí todo mundo foi dormir aquilo na cabeça, esqueceu que no dia era a final, né? Então a gente entrou meio relaxado e tal. Quando a gente veio querer jogar, já não dava mais tempo. Então depois de jogar, a gente ficou bem abatido ali, porque a gente percebeu que escapou entre os nossos dedos, né, a oportunidade de ganhar uma medalha de ouro, mas serviu para que a gente abrisse os olhos para as próximas. Então, em 2014, na Finlândia, a gente teve a oportunidade de dar o troco, né? E na casa deles. Na casa deles, eles inclusive falaram isso, né, em entrevistas aqui no evento teste que teve na Arena do Futuro. Eles falaram que querem encontrar a gente de novo, que querem se vingar do que a gente fez com eles lá. Então a gente perdeu de 8-1 em Londres, lá na final, e a final do Mundial foi lá na Finlândia também, a gente ganhou de 9-1. Então ficamos com um de saldo ainda, né? Então conseguimos devolver. Deu o troco ali, demos o troco, do resultado, do placar. Só não queria que tivesse sido essa derrota na Olimpíada, né? Mas já que foi, a gente tinha que devolver de alguma forma. E a gente se preparou bastante, não só para aquele Mundial. O PAN de Toronto ano passado também foi mais uma competição preparatória para nós. Esse ano a gente acho que está bem afiado, a gente vai para disputar o ouro mesmo. A gente não quer relaxar, não quer brincar lá, não. A gente vai dentro aqui do nosso país, para a nossa torcida, com a nossa torcida ao nosso favor ali. Então a gente quer trazer esse ouro aí de qualquer jeito. Eu tenho aqui o grupo da primeira fase, que é Argélia, Canadá, Alemanha e Suécia. Não é considerado o grupo da morte, é isso? O Brasil sai com uma vantagem aí? Eu diria, Léo, que, de certa forma, por ser, teoricamente, uma situação mais fácil de você classificar para as quartas de final, né? Digamos que tenha ficado confortável para a gente, mas a gente também não queria pegar confrontos só desse nível, né? Na verdade, que são times bons, mas se você for comparar esses times aí com Finlândia e Lituânia, por exemplo, que vocês devem pegar nas próximas fases, que provavelmente encontraremos lá nas quartas, ou nas semi, ou se Deus quiser na final, na final não pode vir quem vier, né? Deus quiser a gente quer estar nessa final. Mas era bom que a gente tivesse com algum desses aí no nosso grupo, para a gente, não é, no primeiro, na fase classificatória ainda, já dar uma experimentada legal mesmo no time, né? Mas a gente está se preparando, hoje a gente não vai contar com isso aí, não pode relaxar. Nem vai comemorar porque ficou num grupo tranquilo, né? E nem vai relaxar por causa disso. A gente vai jogar com toda força, não é? Do primeiro ao último jogo, como se fosse com qualquer um dos mais fortes do outro grupo, para que a gente consiga chegar nas quartas de final bem afiados e com aquele objetivo em mente, que é de chegar à final e mais ainda conquistá-la, né? Ô Zé Roberto, há uma certa pressão, digamos assim, da imprensa ou dos próprios torcedores pelo fato de vocês virem de uma prata nos jogos anteriores, virem de um ouro no Parapan. Como é que isso é administrado por vocês? Isso atrapalha essa pressão que é feita, já que todo mundo espera uma medalha de vocês? Bom, eu acho que nós da seleção já somos bem maduros e essa cobrança realmente existe. Mas nós já não só, na verdade, não da torcida, claro que a gente sabe que todo mundo quer, até pelos nossos últimos resultados, mas eu acho que quem mais do que isso quer é o CPB, né? Que é a confederação, o Comitê Paralímpico Brasileiro, porque temos um objetivo que é de ficar entre os 5 melhores colocados aí no quadro de medalha, que já seria um grande feito, mas a gente fazem a previsão aí de a gente estar entre os 7, né? Então, que também já seria ótimo. Então, a gente percebe, claro que ninguém chega para a gente e cobra diretamente da gente, mas a gente sabe que existe essa cobrança, mas já temos maturidade, experiência suficiente para que isso não nos afete dentro da quadra, né? Na verdade, o que eu percebi lá depois do evento teste é que muitos podem achar que ficaria nervoso ali diante da sua própria torcida, né? Jogando diante da sua torcida. E eu percebi ali que
fica mais fácil jogar com a torcida do seu lado ali. Bacana. É bem interessante. Você consegue sentir a energia da torcida ali ao redor da quadra, a vibração, tudo. E estranhamente, não sei, curiosamente, eu não sei se a sensação realmente deveria ser essa, mas ao contrário do que muitos falam, deve dar um nervosismo danado de jogar com a torcida lá do lado e tudo, mas eu percebi que se torna mais fácil jogar. Eu me senti mais confortável para jogar, digamos assim, mais apoiado ali, mais incentivado pela torcida ali. Para mim não foi problema, para mim na verdade foi um incentivo a mais, uma forma de você ter uma energia a mais ali para gastar dentro de quadra mesmo. Bacana. Falando nesse clima, nessa energia, você já tem experiências anteriores, como a gente vem falando aqui, e eu acho que tem muita gente que fica curiosa de como é o clima na vila dos atletas. Vocês conseguem conversar com outros atletas, conhecer outras pessoas? Quantos dias vocês chegam antes da competição? Como é que acontece esse pré-jogo, esse movimento na vila? Na verdade, a gente chega na vila ali 10 dias antes, mais ou menos, da competição, não é? A gente chega na vila ali e a gente consegue, inclusive, não só consegue conversar com outros atletas de outras nacionalidades, como a gente também consegue, inclusive, muitas vezes fazer treino junto com eles. Às vezes não, claro que não mostrando tudo que a gente vai fazer lá. A gente dá um treino ali, chama para dar um treino e tal, e todo mundo vai, mas todo mundo sabe que um está escondendo o jogo do outro ali. Então, mas é uma relação bem interessante. Nós, ainda mais depois dos nossos últimos resultados, os americanos que antes eram meio marrentos, agora eles já se tornaram nossos fãs agora, na verdade, né? Então eles sempre estão lá querendo trocar camisa com a gente, sempre estão querendo bater um papo, eu tentando gastar todo o meu inglês lá. Mas é um clima muito bom, muito amistoso. Lá na vila tem alguns eventos lá para, digamos assim, à noite sempre tem música, sempre tem shows assim, para os próprios atletas mesmo irem lá curtir, né? Sair um pouco daquele clima de competição e dar aquela relaxada. Mas o clima na vila é um clima muito agradável mesmo. Bacana. Ô Zé Roberto, me diga uma coisa, você é de Lagoa Seca, que é uma cidadezinha, acho que não chega nem a 30 mil habitantes no interior da Paraíba. Imagino eu que deve ser um orgulho danado para a cidade. Se já é para a gente, imagine para quem é conterrâneo seu. Como é que é essa receptividade quando você volta lá, sua família ainda está lá? Como é que é isso? Meus pais moram lá ainda, né? Inclusive eu sou apaixonado pela cidade. Eu moro aqui desde os meus 8 anos de idade, faz um bom tempo, mas eu vou lá e não quero mais sair. Então, realmente, quando eu volto lá, sempre tem aquela recepção, aquela surpresa que a gente já sabe que vai ter, né? Então, sempre tem essa surpresa lá pra gente. Sempre é um motivo de muita comemoração. E é um lugar que eu gosto muito de estar lá. Não só pela cidade ser agradável, mas os meus pais ainda moram lá, né? E eu me sinto muito bem lá e sou muito bem recebido lá sempre. Para quem não sabe também, o Zé Roberto é professor de História, né, além de para-atleta. E aí a nossa produção fez contato lá com a sua turma na escola para saber como é que anda a torcida, né, dos alunos, dos meninos por lá. E eles mandaram um vídeo de celular para a gente, ó, vamos ver. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito sobre o professor Zé Roberto. O que falar dele? É um professor muito legal, muito paciente. Assim, eu já conversei muito com ele, conheci pessoalmente, assim, ele é uma pessoa muito bacana, assim, de se conviver em sala de aula, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer e desejo uma boa Olimpíada do professor. Eu acho o professor muito bacana, tem uma paciência enorme com os alunos. Não é necessário que ele grite para conter a bagunça. É um professor muito educado, sabe lidar com todos. E eu desejo uma boa Olimpíada e que ele traga essa medalha pra gente, que vai ser um orgulho enorme. Bacana. Isso aí foi surpresa, eu não sabia dessa, não. Verdade. A gente ligou para eles agora antes de você vir para cá. Torcida de todo mundo, né? Isso. Como é que você recebe esse carinho, entendendo também que essa sua outra função também é importante na sua vida? O pessoal torce também pelo para-atleta, né? Isso, é muito interessante, eles já declararam isso pessoalmente para mim, né, que vão ficar na torcida lá por mim, pela nossa equipe. E a profissão de professor
é uma coisa que eu gosto muito, né? Digamos assim, é o que eu queria fazer mesmo. O que vem acontecendo ultimamente é que eu venho ficando muito ausente na sala de aula, né? Por conta dessas competições, desses compromissos. Mas em breve tenho mais algum tempo de seleção aí e me dedicarei totalmente à sala de aula, que é uma coisa como eu já falei. Eu gosto muito e por uma curiosidade é que praticamente ao mesmo tempo em que eu iniciei a minha carreira de professor, que foi em 2010, eu iniciei a minha carreira na seleção de goalball, foi em 2011. Então, desde o início da minha carreira de professor, vem sendo muito gratificante, mas também muito duro para mim encarar a vida de professor e a vida de atleta juntos, porque às vezes eu tenho que sair. Eu trabalho à tarde também no órgão do Estado, na FUNAD, né? E o que acontece? De manhã eu tenho que trabalhar na escola, aí eu tenho que sair da escola, correr para treinar, almoçar rapidamente também para não chegar atrasado no trabalho da tarde, e depois do trabalho da tarde, normalmente treinar à noite. Então, são todas funções que necessitam de muita dedicação. Muita dedicação, todos. Então eu não posso, infelizmente eu não posso relaxar com nenhum deles, apesar de que muitas vezes meus treinos acabam ficando bem em cima da hora de um dos dois e acabo me atrasando um pouco num, um pouco no outro, mas tem a professora que trabalha lá comigo, a professora Carla, que aí ela vai dando conta do recado lá. Bacana, a gente está chegando no finzinho do programa, Zé Roberto. Quero agradecer demais a sua presença, fica aqui nossa torcida, tomara que tragam esse ouro para Paraíba e para o Brasil. Estaremos, sem dúvida, vendo pela TV, torcendo, vibrando energia positiva para vocês. Valeu, muito obrigado. Eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, né? Porque o esporte paralímpico também é muito pouco divulgado. Vocês vão perceber isso aí, que a mídia a própria Globo vai colocar 16 canais à disposição aí das Olimpíadas, né, para transmitir as Olimpíadas, mas para as Paralimpíadas vocês vão ver que vai ser bem menos divulgado. Então, cada oportunidade que a gente tem de divulgar o nosso esporte é uma oportunidade que a gente não pode perder e tem que agradecer muito por ela. Então, eu quero agradecer, quero mandar aqui um abraço para o pessoal lá do Colégio Engro, né, onde eu trabalho, o Instituto, Escola Municipal General Rodrigo Otávio, aqui no bairro dos Estados. E um abraço para toda a minha família, para toda João Pessoa, para toda a Paraíba e para todo o Brasil, né? E dizer que vocês podem ficar tranquilos, isso depende da nossa vontade. Eu já falei no começo, essa medalha não vai ter outra cor, vai ser amarela, se Deus quiser. Show de bola. Eu reitero que aqui as portas estão sempre abertas, viu? Quando voltar dos Jogos, vem aqui de novo, a gente continua falando do esporte paralímpico. Beleza, muito obrigado mesmo. Valeu. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas a gente fica esperando você na internet, combinado? TV Câmara JP no Facebook ou no YouTube. Esse é o nosso endereço. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição e até a próxima semana, então. Um abraço, tchau.